pessoal, boa tarde. Sou Luiz Souza, especialista em engenharia de segurança do trabalho, formação em administração de empresas e mais de 30 anos na área de engenharia de segurança. E agora nós estaremos falando de um assunto que hoje, para todas as normas, até de qualidade, já estão dando essa direção acerca da necessidade de avaliação da conformidade humana, que envolve também estudo de erro. Isso é muito importante para que nossos processos sejam cada vez mais humanizados e também ao mesmo tempo sejam seguros. Então, vamos estar falando de objetivo, introdução e definições. Então, nossos objetivos: perceber melhor as falhas humanas e buscar métodos e tecnologias para implantar barreiras, evitando o erro. Então, nós temos um vídeo falando sobre o erro humano, que se comunica muito bem com esse vídeo que estamos fazendo agora, baseado na análise de conformidade humana, frente às exigências existentes na ISO 31010, que fala sobre análise de conformidade humana. Então, praticamente já fizemos uma introdução que, na verdade, entendendo bem do comportamento humano e as chances de falha do ser humano, vamos criando redundâncias, vamos criando barreiras para que as falhas, os erros, eles minimamente sejam minimizados a ponto de não afetar a segurança de ninguém, nem a saúde. Então aqui é o gráfico voltado para... não seria nem um gráfico, né? Seria uma imagem simplesmente mostrando aqui a teoria do queijo suíço. Está mostrando um sistema de gestão, mostrando falhas dos sistemas, que cada vez vão se aperfeiçoando mais, e o fator humano nisso. Fator quer dizer o que contribui. São os desvios e os erros. O desvio, ele começa muitas das vezes nas anomalias. Um barulho estranho, um ponto fora do gráfico, uma reclamação. Então, isso são já os desvios. E as coisas, muitas das vezes, não acontecem assim de uma hora para outra. Vêm sendo construídas, como tem alguns especialistas na área de segurança, que entendem que o acidente é programado para acontecer. E o fator humano, ele está muito inerente a isso. Por causa de quê? Distração, limitação pessoal, olhos longe da tarefa, pressa, a autoconfiança dos buraquinhos do queijo suíço, mente longe da tarefa, perda de equilíbrio, tração ou firmeza, adaptação do homem ao trabalho, já envolve ergonomia, e também a fadiga, a adaptação do homem ao homem já tem a ver também com o relacionamento interpessoal no ambiente de trabalho. Então isso tudo são coisas do fator humano, que acaba comprometendo o processo, está dentro dos buraquinhos aqui da teoria do queijo suíço, na questão da prevenção. Então, o fator humano tem os desvios e os erros. Então, as definições serão do que tem item de norma, da 31010, avaliação da confiabilidade humana. Então, o que vem a ser? Trata do impacto de pessoas sobre o desempenho do sistema e pode ser utilizado para avaliar as influências de erro humano no sistema. Então, um exemplo, se você tem um sistema que ele vai trabalhar com um produto altamente perigoso, que possa produzir um acidente ampliado, um acidente que vazamento de gás para o lado de fora da empresa, isso é um exemplo. Tem muitas outras coisas. Eu preciso ter uma redundância tal, considerando o erro humano. Eu não posso me basear, vamos dizer assim, eu sou um indivíduo centrado, sou um indivíduo obediente, sigo as regras, os procedimentos, sou metódico no meu trabalho, mas isso não quer dizer que eu vou ser assim toda a minha vida, o tempo inteiro. Pode ser que aconteça alguma coisa, algum evento na família, ou como pessoa, e isso pode afetar esse tipo de comportamento, vamos dizer assim, adequado para o trabalho, para o processo de trabalho, levando a pessoa a falhar. Foi o que aconteceu muitas vezes. E nem posso cair na ilusão de que todo mundo é igual a mim. Eu tenho que sempre fazer o projeto analisando ou adequando as máquinas, os equipamentos, os processos, levando em conta a pessoa que vai falhar
às vezes a gente acha até que é muito difícil se falhar naquilo ali, mas não quer dizer que seja impossível. Eu fiz um trabalho com pessoas de outro estrangeiro, ele falou, vocês no Brasil pedem muita norma nisso. Lá no meu país a gente fala para não mexer nisso aqui, o trabalhador não mexe. Eu falei, aí que está a questão, a gente está lidando com o ser humano. O ser humano tem essas variáveis. E vocês também têm uma outra cultura, envolve também a cultura da nação, impacta também no comportamento das pessoas, ou o comportamento das pessoas formataram aquele tipo de cultura naquela nação. Então, nós tem lugar, nem todo lugar a gente pode padronizar. No mercado globalizado, nós temos que ter nossos processos, nossas máquinas, equipamentos com muita barreira, levando-se em conta, às vezes, até erros difíceis de alguém cometer, mas que se uma vez foi observado, foi na análise, foi visualizada, foi vislumbrada aquela possibilidade, então é preciso se ter controle para aquilo. Muitos processos contêm potencial para erro humano, especialmente quando o tempo disponível para o operador tomar decisões for curto. A probabilidade de que problemas irão se desenvolver suficientemente para tornar-se graves pode ser pequena, mas é possível, se o tempo de tomar decisão ele é curto. Algumas vezes, porém, a ação humana será a única defesa para evitar que uma falha inicial progrida para um acidente. Aí já envolve também, tem que ter o perfil, tem que ter a confiabilidade humana. Então, assim, se envolve processos e máquinas, equipamentos, precisa ter a quantidade de barreira necessária, considerando as chances de falha humana. A importância da ACH, Avaliação da Conformidade Humana, foi ilustrada por vários acidentes em que os erros humanos críticos contribuíram para uma sequência de eventos catastróficos, com certeza. Até nas avaliações, o pirâmide de Beard mostra exatamente que a maioria dos acidentes acontece por falha humana, 88%, ou até um pouco mais do que isso. Tais acidentes são advertências contra o processo de avaliação de risco que se concentram exclusivamente em hardware, software e no sistema. É claro que isso vai ajudar, e muito, mas não é só isso. Eles ilustram os perigos de ignorar a possibilidade de contribuição do erro humano. Além disso, as ACH são úteis para destacar os erros que podem impedir a produtividade e em revelar as maneiras pelas quais esses erros e outras falhas, hardware e software, podem ser recuperados pelos operadores humanos e pelo pessoal de manutenção. Obviamente, o homem criou o sistema, a máquina. Utilização. A ACH pode ser utilizada qualitativamente ou quantitativamente. Qualitativamente, ela é utilizada para identificar o potencial de erro humano e suas causas, de forma que a probabilidade de erro possa ser reduzida. A ACH quantitativa é utilizada para fornecer dados sobre falhas humanas em AAF, que é uma metodologia, ou outras técnicas. As entradas para análise de conformidade humana incluem informações para definir tarefas que as pessoas devem realizar. Então, tem tarefas que são muito rápidas, o tempo influencia, tarefas também que são repetitivas, tarefas que são complexas, tudo isso tem que ser analisado. Experiências dos tipos de erro que ocorrem na prática e o potencial para o erro. Então, erros reais que já aconteceram e aquele que a gente analisando tem possibilidade, tem potencial para acontecer. Especialidade em erro humano e sua quantificação. Então, nós temos a apresentação, como já comentei, sobre erro humano, que se comunica profundamente com esse vídeo, com essa apresentação aqui de avaliação de conformidade humana. Agora, o processo. Definição do problema. Quais tipos de envolvimentos humanos devem ser investigados e avaliados? Então, qual o tipo de participação do ser humano em certo tipo de processo, certo tipo de operação? A análise da tarefa. Como a tarefa será realizada e que tipo de auxílio será necessário para apoiar a realização. A análise do erro humano. Então, esse outro vídeo que eu já comentei 2 vezes, vou comentar a terceira. É importante estar assistindo para ver ali uma série de eventos possíveis de ter o erro humano.
Como a realização da tarefa pode falhar? Quais erros podem ocorrer e como eles podem ser recuperados? Continuando, representação. Como esses erros ou falhas no desempenho da tarefa podem ser integrados com outro hardware, software e eventos ambientais para permitir que as probabilidades de falha no sistema total sejam calculadas. Então, isso aqui é muito importante, esse detalhe. Então, achou algum tipo de falha que é possível acontecer, integrar ele a um outro hardware, se for o caso, ou software. Seleção. Existem erros ou tarefas que não requerem a quantificação detalhada? Vai fazer a seleção, fazer ali o que você vai realmente levar em consideração para se fazer as medidas de controle. Fazer a representação. Quantificação. Quão prováveis são os erros individuais e falhas nas tarefas? Aí é necessário se ter pessoas que trabalham com coach, pessoas também que trabalham com psicologia do trabalho, ajudar nessa avaliação. A avaliação e também até a parte social, né? O assistente social tem lá um papel nesse processo. A avaliação do impacto. Quais erros ou tarefas são mais importantes? Ou seja, quais têm a maior contribuição para a confiabilidade ou risco? Então, a confiabilidade implica também na manutenção. E os equipamentos têm que obedecer uma série de normas e requisitos técnicos para que possam garantir a confiabilidade necessária. Que tem processos que você não pode, o equipamento não pode falhar, que se falhar, você tem que ter redundância, às vezes redundância da redundância. Redução do erro. Como a maior confiabilidade humana pode ser atingida? Documentação. Quais detalhes da análise da conformidade humana precisam ser documentados? Na prática, o processo de análise da confiabilidade humana desenvolve-se em etapas sequenciais, embora às vezes como partes prosseguindo em paralelo uma com outra. Por exemplo, análise de tarefas e identificação de erros. Então, as análises de acidentes também podem contribuir para isso. Os relatórios de inspeção de segurança também. As APRs também. Ou aquela família enorme de análise de risco também pode nos ajudar nisso. Saídas. Então, vimos as entradas, agora as saídas. Uma lista de erros que podem ocorrer e os métodos pelos quais eles podem ser reduzidos. Então, metodologia de controle para erro, o procedimento ajuda muito. Manuais, normas, sinalização, procedimento de trabalho e de segurança, preferivelmente por meio de redesenho do sistema. Métodos de erro, causas e consequências dos tipos de erro. Então, tem diversos tipos de erro. No vídeo que falamos lá na apresentação, que tem vídeo sobre erro, vocês vão associando com essa informação aqui de norma da ISO 31010, você vai ter uma visão bem ampla. Uma avaliação qualitativa ou quantitativa do risco representado pelos erros. Pontos fortes da análise de conformidade humana. Fornece um mecanismo formal para incluir o erro humano na consideração de riscos associados a sistemas onde a intervenção humana muitas vezes desempenha um papel importante. A consideração formal dos mecanismos e modos de erro humano pode auxiliar a redução da probabilidade de falha devido a um erro. Com certeza, vai criar medidas de controle, se possível for, criar uma automação para isso, implementando software, hardware, se for necessário. As limitações que são para esse tipo de metodologia, a complexidade e a variabilidade humanas. Então, a cultura não só de país, mas a cultura familiar, a cultura organizacional e a própria personalidade da pessoa, tornam difícil a definição de modos e probabilidade de falhas simples. Muitas atividades humanas não têm um modo não passa simples. A análise de conformidade humana dificilmente trata de falhas parciais ou falhas na qualidade ou na tomada de decisões deficientes. Como eu falei, precisa de uma equipe multidisciplinar para estar apresentando ali o maior número de prováveis ou com probabilidade de ter falhas. Isso aqui é o esqueminha, o fluxograma, melhor dizendo, da ABNT, dessa norma 31010. Então você tem ali
a definição, análise de tarefa, análise de erro humano, então a apresentação de erro humano vai ajudar a indicar alguns pontos, conversar também com pessoas da área humana, nesse sentido, psicólogo, coach, assistente social, também profissionais de segurança, que está lidando muito com os empregados, com o chão de fábrica e também com gerência. Aí vai ter lá, ó, fatores que influenciam o desempenho e causa de erros dos mecanismos. Então é bom ter um formulário com todo esse processo. Representação da prevenção do erro. Aí vamos aqui, ó. Seleção E é requerida? Aí vai ver, não. Caso sim, triagem. Os erros insignificantes não tornam objeto de estudo adicional. Aí vamos lá. Quantificação, avaliação do impacto. Tá? Aí do lado de cá, ó, redução do erro, quantificação, para você verificar quanto reduziu. Então, todas as informações que nós temos lá, até em matriz de risco, pode te ajudar. Que tem na parte lá na matriz de risco 5x5, mostrando também relacionado a pessoas. Então, você vê aqui embaixo, ó, nível de confiabilidade humana é aceitável? E a documentação de estudo, registros, histórico de estudo aí. Chegamos ao fim, pessoal. Desejamos bons estudos. É um trabalho amplo, um trabalho que requer diversas especialidades, mas o resultado final é sempre muito gratificante e sempre vai haver melhorias. Boa sorte, bons estudos.